Queridos, quando o pastor Anselmo me convidou, vocês iam começar ainda o jejum, e aí ele falou sobre esse tema, né, sobre a cura. O que você entende de cura? Que cura você espera? Oi? Fechamento de feridas. Mas será que a gente quer uma cura eterna? Ou a gente pode curar e ficar doente, curar e ficar doente, curar e ficar doente? O que vocês preferem? Esse negócio de cura, ficar doente de novo, é que nem gripe, né? Toma um monte de treco e depois pega de novo, né? A gente não quer esse tipo de cura, a gente quer uma cura que dure, uma cura duradoura. Mas quando a gente pensa numa cura duradoura na alma, o que será que Deus precisa fazer dentro da gente, na nossa alma, no nosso coração e na nossa mente, para que essa cura não seja uma cura hoje e amanhã eu já estou doente de novo? Uma cura que durante o culto, a presença de Deus, eu senti a presença de Deus, uma cura, mas à noite acontece uma situação e eu já fico doente de novo. O que será que Deus precisa transformar dentro da gente para que essa cura seja tão completa que ela dure todos os dias da nossa vida até a eternidade? O que vocês acham que Deus precisa curar? A essência, o que mais? A alma, o que mais? O coração, o que mais? A mente. A palavra de Deus, quando fala sobre coração, normalmente ela está se direcionando à mente, né? Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, você tem que guardar a mente e o coração. Ele não separa, normalmente andam juntos na palavra de Deus, a mente e o coração. Até porque você sente baseado naquilo que você pensa. Você sente as coisas baseado naquilo que você acredita. Então, se eu acredito que injeção dói, quando eu vou para tomar injeção, eu já vou em pânico, e aquela dor toma uma proporção, por quê? Porque a minha mãe estava em pânico quando tomava injeção. Mas eu tinha uma mãe que de boa, sabia relaxar o músculo, sabia que precisava da injeção, e logo ia passar, ela passava bem, eu olhava aquilo e falava, não deve doer tanto, né? Então, muitas vezes aquilo que a gente sente está baseado naquilo que a gente acredita. Mas quando a gente fala sobre cura, se precisa curar, é porque existe alguma coisa que está ferida, machucada, doente. Porque unção não precisa de cura, certo? Em que será que a nossa alma precisa de cura? Será que o nosso coração precisa de cura? Deus conhece a sua história de vida. Eu não conheço toda a sua história, eu conheço parte da sua história. Mas Deus conhece a sua história e sabe tudo que precisa curar. E eu estava conversando com Deus e existe algo que Deus tem me ensinado e tem me ajudado nesse processo. E Ele falou, filha, compartilha com eles aquilo que eu falei para você. Eu queria compartilhar com você nessa manhã. Eu queria pedir que você abrisse o seu coração, que você esquecesse a conta para pagar, o almoço para fazer, a roupa que está na máquina. Esquece tudo, né? Talvez a manchar, a cor está tudo colorido, esqueci na máquina, esquece. Deixa Deus falar com você nessa manhã e curar realmente a tua alma. Não através da minha vida, mas através da palavra de Deus. Amém? Podemos começar, amém? Queria que você abrisse a palavra de Deus em Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Você já conhece essa história muito bem. Mas vamos ler e ver o que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Amém? Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, o que ele disse? Dá-me a parte dos bens que me cabe.
E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, o que ele fez? Partiu. Vazou, foi embora, né? Ficou a mula. Partiu para uma terra distante, não quis ficar perto do pai, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissolutamente, de uma maneira pervertida. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar. Esse filho é judeu. Judeu não come carne de porco. Muito menos se aproxima do porco, e muito menos guarda porco. É uma maldição, é um pecado fazer isso. E ele foi para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas, o que está escrito aí? Vocês podem falar? Pode falar aqui, pastor? Está autorizado? O missionário está autorizado? Lu, então tá bom, pode falar. Amém? Vamos lá. Mas, o que está escrito? Não, é no próximo, por favor. Próximo versículo. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vai prestando atenção nessas palavras que eu estou deixando em destaque para você. Então, caindo em si, tendo consciência, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Você sabia que é vergonhoso para um ancião judeu correr em direção de alguém? Porque ele é um ancião, ele já chegou num patamar, então são os jovens que correm atrás dele. Mas o pai deixou a sociedade, se preocupou em resgatar esse filho. E o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes que o filho falasse aquela parte que está no versículo 19, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai cortou a fala do filho. O pai, porém, disse aos seus servos, no versículo 22, trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos-nos. Porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: o que é aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, toda vez que você vai ler um texto bíblico, você precisa ler o contexto desse texto. Se você for ler o contexto desse texto, no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Lucas 15, Jesus estava pregando a verdade do Evangelho.
Jesus estava ensinando publicanos e pecadores. Só que de longe estavam ouvindo os fariseus e os escribas. Os fariseus eram os religiosos daquela época e que eles eram extremamente rigorosos com as leis mosaicas e orais. Eles não cuidavam só das leis que Moisés passou, mas das leis que passava de geração em geração. E eles cumpriam aquela lei e eles cobravam que os outros cumprissem aquela lei. Então eles achavam que eles eram mais espirituais. Por quê? Porque eles tinham as obras deles, eles cumpriam a lei. E aí eles cobravam isso dos outros. Mas é impossível você viver totalmente. Por isso que Jesus veio. Porque ninguém conseguiu cumprir. Só Jesus que cumpriu toda a lei. Então eles cobram da pessoa uma coisa que eles não vivem. E o nome disso é fariseu. Quando nós cobramos dos outros algo que não vivemos, isso é farisaísmo. Quando nós cobramos uma coisa, mas estamos falhando em outra, também é farisaísmo. Nós não temos esse direito. E eles achavam que eles tinham esse direito. E aí Jesus vem e traz 3 parábolas. A primeira parábola, se você for olhar no versículo 3, é a parábola da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou, ele deixou as 99 e foi atrás de uma. Então, 100 para 1. Depois ele vai falar da dracma perdida. Uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela pegou, varreu a casa, limpou a casa até achar a dracma perdida. E aí depois, isso é 10 para 1. E agora Jesus entra com a parábola do filho pródigo, que é 2 para 1. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que essas ovelhas perdidas é o publicano e o pecador. Que essa dracma perdida é o publicano e o pecador. E que esse filho pródigo é o publicano e o pecador. Só que esse filho mais velho é o fariseu. E esse pai é Deus. Estão entendendo? Então sempre está usando uma parábola para ensinar um princípio. Toda vez que não tem nome, João, Maria, José, não tem nome na Bíblia, é parábola. E a parábola ela é para ensinar um princípio. Qual é esse princípio? Jesus não veio para os fariseus. Jesus veio porque era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Está lá em João. Então ele veio para os judeus, mas os fariseus achavam que eles iam conseguir a salvação pelas obras. E aí Jesus vai e prega para o pecador e para o publicano. Mas o fariseu acredita que o pecador e o publicano não têm direito de ir para o céu. E aí ele trata desse jeito. E aí Jesus vai com muito amor e carinho e dá um exemplo da dracma perdida. Se você perde R$1.000 dentro de casa, você vai procurar lá no quintal? Não, tu vai procurar dentro de casa. O que Jesus quis dizer para esses fariseus? Aquilo que vocês perderam aqui dentro, para de procurar lá fora. Faz uma faxina aqui dentro e limpa o seu coração. Com parábolas. E aí, quando a gente vem aqui para a parábola, o filho pródigo é o publicano e o pecador. E o filho mais velho é o fariseu e o escriba. Os fariseus eram religiosos que cuidavam da lei. Os escribas, eles interpretavam e escreviam as leis. Então, eles achavam que porque eles estavam nessa posição, eles eram mais espirituais e, com certeza, eles iam para o céu. Por quê? Porque eles eram os fariseus e os escribas. Mas Jesus vem ensinar que a salvação não é por obras, é por fé. E aí ele vem trazendo esses princípios tão maravilhosos. E eu fiquei pensando, esses 2 são filhos, mas a mentalidade deles é de filho? Esses 2 são filhos, estão na casa do pai com mentalidade de órfão. Eu não estou aqui querendo descredibilizar o sofrimento de alguém que viveu num abrigo. Mas nós precisamos entender esse princípio. Eu quero que você imagine alguém que viveu num abrigo. Um órfão, que foi abandonado por pai e mãe. E ele está nesse abrigo.
Esse órfão, o que ele mais deseja? Uma família, uma casa. Aí chega um casal para visitar o abrigo. O que esse órfão tem que fazer? Ele tem que mostrar resultados. Ele tem que mostrar que vale a pena ser adotado. Então ele tem que mostrar performance. Ele tem que ser educadinho, fazer tudo perfeito, tudo certinho, para que possam adotar ele. Ele vai buscar uma perfeição. E ele vive num lugar, e ele se sente pertencente a esse abrigo? Não, ele não tem mentalidade de pertencimento. Ele não tem. Além disso, ele se sente filho num abrigo? Não. Ele não é filho. E numa família, quando alguém não é filho e está nessa casa, ele é um trabalhador, um funcionário ou um escravo. Porque ele não é filho. Então, uma mentalidade de escravo. E ele está num abrigo, nada é o suficiente. Não importa se alguém trocou a fralda dele com carinho, não importa se alguém deu uma comida para ele. O que ele quer é uma mãe, ele quer um pai, ele quer se sentir satisfeito no colo do pai e da mãe. Essas são as características de uma mentalidade de órfão. Agora, o que isso tem a ver no texto? E o que isso tem a ver com a nossa vida? Será que inconscientemente a gente tem dentro de nós uma mentalidade de órfão? Será que mesmo na família de Deus, sendo um Pai Celeste, a gente tem uma mentalidade de órfão? Eu queria que você entendesse isso. A primeira coisa que eu queria que você entendesse, pode pôr o slide, por favor? Obrigado, Marcos Vinícius. Amém? Glória a Deus. Esse é o tema. Pode pôr a próxima, por favor? A primeira característica de uma mentalidade de órfão é uma mentalidade de não... Uma mentalidade de não pertencimento. Se você olhar no versículo 13... O filho pródigo, ele vai embora para uma terra distante. Ele tinha uma casa, ele tinha uma família, mas ele não se sentia pertencente. E ele vai embora para uma casa distante. Se você olhar no versículo 28, o filho mais velho não quer entrar na casa. Não se sente pertencente àquela festa que o pai deu para o filho pródigo. Então, os dois são filhos, mas eles têm uma mentalidade de órfão, de não pertencimento. E quais são as características? Vamos ler, 1, 2, 3. As características da mentalidade de não pertencimento. Primeiro, se isola. Segundo, terceiro, essas são as características de uma mentalidade de órfão. Quando que, quem nunca falou isso, atire a primeira pedra? Eu estou sozinho nessa situação. Não tem ninguém para me ajudar. Eu não sinto que eu tenho uma família. Eu não sinto que eu sou amado. Quem nunca, com raiva ou decepcionado com alguma situação da vida, não se isolou, se fechou no quarto e não queria ver ninguém? São características de uma mentalidade de órfão. Só que para eu ser curado na minha alma, eu preciso que Deus cure a minha mente. Os dois filhos estavam dentro da casa. Só que os dois filhos não estavam servindo ao pai pelo relacionamento pai e filho. O primeiro estava servindo ao pai porque ele queria os bens. Quando o filho chega e fala para você assim, pai, me dá minha herança, o que ele está dizendo? Quando que o filho tem direito a uma herança? Quando o pai? E ele foi e pediu a herança? Ele está preferindo a herança do que a vida do pai. Ele está preferindo o dinheiro que o pai pode dar do que o relacionamento que ele pode ter com o pai. Horrível esse homem, né?
Quantas vezes Deus não dá aquilo que a gente quer e a gente fica chateado com Deus? Fica bravo. Também nem vou orar hoje. Também não vou na igreja. Também não vou dar o dízimo. Está fazendo igual o filho pródigo. Servindo a Deus, não pelo relacionamento, mas por aquilo que Ele pode dar. É interessante que esse não pertencimento, no versículo 16, diz assim: ninguém lhe dava nada. No versículo 30, diz: esse teu filho. Ninguém dava nada. Se chega aqui na igreja uma pessoa que você sabe que vai gastar todo o dinheiro que tem no bar ali da frente. Se vier te pedir dinheiro, você vai dar dinheiro para ele? Não, porque você sabe que ele vai gastar à toa. O que o filho pródigo fez? Pegou todo o dinheiro, chegou numa cidade e gastou todo o dinheiro que tinha. Lógico que ninguém queria mais dar nada para ele. E as pessoas falam que ele comeu a comida de porco. Não! Ele queria comer. O texto bíblico diz que ele queria, mas ninguém lhe dava nada. Essas características de dificuldade de se sentir amado, se eu não me sinto pertencente, se eu me sinto sozinho, eu tenho que lutar sozinho. Quantas vezes, inconscientemente, a gente começa a lutar sozinho e isso nos leva a uma independência de Deus. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma lista de coisas na minha cabeça que eu tenho que fazer no outro dia, que eu não dei conta de fazer hoje. Aí quando eu acordo, já acordo, meu Deus, e põe, toma café, e faz isso, e põe roupa na máquina, e faz aquilo, e marca o paciente, vê, e ora para uma pessoa. Peraí, eu tenho um pai. Eu tenho um Deus. E eu posso conversar com ele. Pai, eu tenho tanta coisa para resolver hoje. Me dá direção, me dá discernimento. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu quero ouvir a tua voz. Porque na tua presença há plenitude de alegria. Só que a gente, na nossa mentalidade de órfão, a gente se sente sozinho, não tem um pai, então a gente tem que fazer. Isso nos leva a uma independência de Deus. Jesus o tempo todo dependia de Deus. E é difícil, porque isso gera as consequências, independência de Deus e dificuldade de liberar perdão. Por quê? Eu estou órfão, ninguém está me ajudando, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu fui traído, fui traída pelo meu marido, fui traído pela minha esposa, eu fui traído pelos meus pais tinham que dar isso para mim, não me deram, porque os meus pais não cuidaram como deveriam, não me deram um abraço como deveria, e eu me sinto órfão. E aí eu me sinto abandonado e rejeitado, e eu começo a viver numa solidão. Mas eu tenho um colo de um pai. É eu que não vou para ele. E na minha mentalidade de órfão, eu tenho dificuldade em perdoar as pessoas que não me acolheram. Eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas que deveriam dar coisas para mim e não me deram. A mentalidade de órfão, ela nos adoece. Uma vez nós estávamos conversando com um oncologista, e meu marido perguntou para ele que receita o senhor daria para as pessoas. Ele falou, a melhor receita para não ter câncer, perdoe. O oncologista não cristão, perdoe. Porque quando você não perdoa, você guarda mágoas no seu coração e vai te ferindo aquilo, e você vai cada vez mais se sentindo sozinho. Eles estavam na casa do pai. O pai falou, tudo que é meu é teu. Ele pediu, o pai deu. Mas mesmo na casa do pai, eles se sentiam órfãos. Quantas vezes você já se sentiu sozinho?
Quantas vezes você já achou que estava lutando sozinho e cansado? Ai, Deus, estou tão cansado. Por quê? Porque a gente está lutando sozinho. Mentalidade de órfão, de não pertencimento. A gente sabe, infelizmente, que muitas crianças que são adotadas, quando elas chegam na casa da família, elas ainda não se sentem pertencentes. E elas acabam voltando para o abrigo. Isso dói, isso fere a criança. Por quê? Ela mudou de casa, mas não mudou de mentalidade. Querido, preste atenção. Jesus morreu numa cruz por você. Para você ter uma vida de intimidade com o seu Pai. Para você ir para o colo do Pai. Então, Deus já fez todo o trabalho. Deus já te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Deus já te tirou do pecado e te trouxe para a presença dele. O que tem que mudar é a minha mentalidade. Eu preciso experimentar. Eu preciso me sentir pertencente. Eu estava conversando com Deus, estava chorando, chateada com umas coisas. Aí Deus falou para mim assim: filha, a minha palavra diz que na minha presença há plenitude de alegria. Por que você não vem para a minha presença? Porque quando você está na presença do Pai, o abraço do Pai, os conselhos do Pai, mas parece que a gente volta no automático para a nossa mentalidade de órfão. E o diabo, ele é sorrateiro. Ele vai entrar na vida das pessoas através da vida dos pais. E os pais vão ser negligentes como pais. E a nossa mentalidade fica com uma mentalidade de órfão. Eu tinha essa mentalidade. Eu não tive um pai presente. Então, na minha mentalidade, Deus está muito ocupado com todo mundo. Eu tenho que me virar sozinha. Porque era isso que meu pai fazia. E ele achava que estava me amando, porque ele me amou trabalhando. Morreu de tanto trabalhar. Mas eu nunca me senti amada. E aí eu me converti. Eu vim para a presença de Deus. Eu vim para a família de Deus. Mas a minha mentalidade era de órfão. Então eu tinha que resolver tudo sozinha. Eu dependia do meu braço. E aí eu precisava, para poder pertencer, eu precisava ser perfeita. E eu queria ser uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma ovelha perfeita, uma pastora perfeita. Se alguém saía da igreja, eu entrava em depressão, a culpa era minha. Por quê? A pessoa, eu não fiz o suficiente, eu tenho que fazer mais, eu tenho que ser mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que visitar mais, eu tenho que... Tudo tinha que me cobrar. Porque a minha vida dependia de mim, eu não dependia de Deus. Só que eu já tinha entrado na família de Deus. Você é da família de Deus. A palavra de Deus diz em Efésios, eu queria ler com você, abre aí Efésios, capítulo 1, versículo, nós vamos ler, do versículo 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Efésios 1, 3. Espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Olha para o teu irmão do lado e diz para ele assim: você é filho, você é filha, você não é órfão. Profetiza na vida dele. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Não é por obras. Só que eu preciso entender, eu preciso mudar a minha mente. Tudo Deus já mudou. Ele já mandou o filho dele já morreu na cruz. Jesus não desistiu da cruz por amor a mim e a você. Existe uma frase, não sei se você conhece a história de C.S. Lewis, que escreveu Nárnia, como é que é? As Crônicas de Nárnia. Ele se converteu, esse cara.
E ele tem uma frase que diz assim: o Filho de Deus se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Custou tão caro para você ser filha, custou tão caro para você ser filho, mas a gente está vivendo como órfão. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer essa mentalidade, nem esse sentimento no seu coração. Eu vivi assim muito tempo. Só que eu estou num processo. E eu queria que a partir de hoje você entrasse nesse processo de cura da sua alma e de cura da sua mentalidade. A gente tem que entrar nesse processo. É um processo, não é pode pilim-pim-pim. O que acontece? Eu estava vindo dirigindo, eu lembrei de uma coisa. Eu tive que pegar o Uber até a casa do meu filho, pegar o carro dele emprestado para poder vir, porque eu vou visitar uma amiga que está com câncer na hora que sair daqui, porque bateram no meu carro. E o meu carro, por causa, enquanto Deus não me curar, eu preciso de um carro automático, porque eu não consigo dirigir muito tempo. 1 hora com automático, com manual, acho que 20, 30 minutos. Aí eu peguei o manual do meu filho, carro manual. E no carro manual, eu falei, será que eu vou saber dirigir? Será que eu fiquei burra, né? Vou dirigir? Aí eu comecei a dirigir, foi automático. Aí Deus falou para mim assim, filha, é isso que você faz com a sua mentalidade. Eu te dei o automático da minha presença e você vai para o manual da sua independência. Entendeu? Doeu, irmão. Doeu, eu vi chorando vindo para cá. Se preocupa, o profeta antes de bater, ele apanha. Não se preocupa, fica sossegado. Porque tem que ser verdade na minha vida. Se não for verdade na minha vida, não vai ser na sua. E ele falou para mim, filha, eu já te dei o automático da minha presença para você desfrutar. E você insiste em voltar para a mentalidade de órfão e vive no manual e vive sofrendo. E com a sua força você vai mudando as marchas da sua vida. Para com isso. Mentalidade de órfão, mentalidade de não pertencimento. E é interessante que quando Jesus nos ensina a orar, ele fala, como é que ele começa a oração? Interessante, né? Jesus podia ensinar a orar e começar de várias maneiras, mas ele começa com Pai Nosso. Para você lembrar todos os dias que você tem um Pai. E ele é teu Pai Nosso. Queridos, é interessante que as pessoas falam que se você está passando pelo deserto é porque Deus te abandonou. Não é isso? Não é a sensação que a gente tem? Quando a gente está passando pelo perrengue, acontece tudo ao mesmo tempo? Não, Deus me abandonou. Não é assim que a gente pensa? Mas espera aí, Mateus, no capítulo 4, diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser... Então o deserto é abandono de Deus? Jesus foi abandonado? Não. Depois da tentação, e dos anjos serviam ele. Então eu sou filho e eu vou passar pelo deserto, mas eu vou estar no colo do Pai. E eu queria que você lesse essa frase junto comigo. Vamos ler? 1, 2, 3. O deserto... Entendeu? Na nossa mentalidade de órfão, a gente acha que porque a gente está no deserto, a gente não é filho, a gente foi abandonado. Querido, os grandes homens e mulheres de Deus passaram por desertos para poder estarem mais fortes, para conseguir cumprir os propósitos de Deus. Então eu quero que você se lembre. Vamos ler de novo? 1, 2, 3. O deserto não é o meu destino. Fala, meu. O deserto não é o meu destino, nem a minha morada. É só a minha sala de aula. E sala de aula a gente não fica para sempre. A gente vai, aprende e vai embora. Aprende e vai embora. Amém? Porque eu sou filho. Segunda mentalidade. Pode pôr para mim, por favor? Mentalidade de
Normalmente, as características dessa mentalidade, o escravo, ele não tem direito, não tem destino e não tem valor. Quando José foi vendido, ele sabia para onde ele ia? Ele levou os títulos dele? Ele levou a roupa dele? E ele tinha algum valor? Até o que pagaram por ele ficou para os irmãos, então ele ficou sem nada. Na mentalidade de escravo, e eu queria que você lesse esses versículos para entender melhor, versículo 12, 19 e 29, diz assim: o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. Normalmente, um trabalhador, um funcionário, um escravo, ele vai trabalhar por aquilo que ele pode receber. E ele trabalhou para o pai porque ele queria a herança, receber. É mentalidade de escravo. Ele não trabalha pelo relacionamento, ele trabalha por aquilo que ele pode receber. Olha o versículo 19, versículo 29. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. É interessante que aqui, quando ele cai em si, no versículo 17, ele começa a reconhecer que ele não é digno de ser chamado filho. Mas mesmo que nós não somos dignos, e nós realmente não somos, a graça do Senhor nos alcançou e Ele quis nos chamar de filhos. Só que quando parece que Ele está mudando a mentalidade dele para a mentalidade de filho, Ele termina a frase: trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando a gente acha que agora ele acordou, a mentalidade agora é de filho, ele quer voltar para o colo do pai, ele quer voltar para a presença do pai. Como filho ou como trabalhador? Mentalidade de órfão. Filho é filho. Ele não faz pelo que recebe, ele faz pelo relacionamento. Ele faz porque ele sabe que está aumentando o reino do pai e está fortalecendo a família. Só que nós hoje estamos sendo programados para batalhar por aquilo que a gente pode ganhar. Presta atenção na história. Na história, antigamente, as pessoas precisavam lutar pela nação. Os homens iam para a guerra e lutavam pelo espaço. O Brasil teve que lutar contra o Paraguai para poder ter o espaço dele. E matou muitos paraguaios. Então, aquela geração, ela lutava pela nação. Acabaram-se as guerras, as pessoas começaram a lutar pela sua família. Para comprar uma casa própria, para poder comprar um sítio quando aposentar para descansar. Começaram a trabalhar pela família. Só que agora as pessoas nem trabalham mais pela família, nem pelo casamento, nem pelo cônjuge, nem pelos filhos. Agora é cada um por si, Deus por todos. Se a pessoa está atrapalhando o meu crescimento, vaza, vai embora. Nós estamos nos tornando cada vez mais egoístas, e a história explica isso, e a palavra de Deus diz que no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos. Está lá em Timóteo. Amantes de si mesmos. E hoje nós lutamos pelo nosso eu. A gente quer receber, a gente tem o direito. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de receber, eu tenho o direito, você tem que me dar isso. Ei, mentalidade de órfão. Tu já recebeu. Tu tem vida eterna no céu. E custou caro, custou o sangue do meu Jesus, do nosso Jesus. Você já tem uma rua de ouro e de cristal. Você já tem uma morada separada lá para você. E isso não é o que você vai viver lá. Em nome de Jesus, abra a sua mente. Eternidade não é lá. Eternidade já começou aqui. O seu relacionamento com Deus é daqui para frente. Não é quando você chegar lá que você vai estar na presença de Deus. Aqui você precisa experimentar da presença de Deus, da presença do Pai. Só que a gente está vivendo uma vida que tão pensando no nosso eu, no que eu tenho de direito. Isso é mentalidade de escravo, de trabalhador. Eu quero o meu pagamento. Mentalidade de escravo. E é interessante que no versículo 29, ele diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. O mais novo quis a herança, e o mais velho estava trabalhando por um cabrito.
Por que tu está aqui hoje? Por que não faz obra de Deus? Por que não vive o teu dia? Ah, é para Deus me abençoar. Quer ver um exemplo? Que Deus me quebrou igual arroz de segunda, vai te quebrar também? Na nossa mentalidade de escravo, como é a nossa oração? Como que você ora? Deus, me abençoa. Deus, cuida dos meus filhos. Deus, coloca juízo na cabeça do meu marido. Deus, me dá promoção nesse emprego. Deus, cuida do meu carro, não deixa mais uma pessoa bater no meu carro. Deus. A gente está orando por um relacionamento com o Pai, ou a gente está com a mentalidade escrava e a gente está se aproximando dele só para pedir o que a gente quer receber? Eu e você, estou me pondo junto. A gente ora por Israel, a gente ora por Jerusalém, a gente ora por esse mundo que está ficando cego. A gente ora pelas almas que estão indo para o inferno. Você sabia, ontem a gente deu uma palestra para os adolescentes, os pais adolescentes lá, seria bom que vocês fossem quando a gente fizesse essas palestras, foi muito boa. A gente falou sobre a depressão, sobre o suicídio e tal. Você tem uma ideia, por dia se suicidam 3.000 jovens e adolescentes, por dia, no mundo. Você ora por eles? Não, eu oro pelos meus. Isso é mentalidade de escravo. Eu estou servindo a Deus por aquilo que Ele pode me dar, não por aquilo que Ele é. Na mentalidade de escravo, eu não posso ser mandado embora, eu não posso ser trocado, o meu Senhor não pode pegar outra pessoa. Então eu tenho uma necessidade de mostrar resultado, de mostrar performance. Eu tenho que mostrar que eu valho a pena, senão vão me mandar de volta para o abrigo. Então eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que ser perfeito. E eu cobro de mim, eu sou extremamente autocrítica e crítica dos outros, porque eu preciso ser perfeita. Para quê? Por que eu tenho que mostrar resultado? Por que minha casa tem que ser perfeita? Por que meus filhos têm que ser perfeitos? Coitado dos meus filhos, eu queria que eles sentassem igual soldadinho na igreja. Imagina, Luiz Daniel, ligado 220. O apelido dele era Duracell, aquela pilha que dura. Era o apelido dele. Eu queria ele sentado porque a família é perfeita, eu perfeita, a mãe perfeita. Meu! Isso é mentalidade de escravo. Eu tenho que mostrar resultado, senão meu pai vai me abandonar. É assim que a gente vive no mundo. Ei, você só está onde você está porque Deus te colocou lá. E você não vai fazer as coisas para poder ter a aceitação de Deus. Ele já te aceitou. Você vai fazer porque o amor dele te constrange. Que você não vai fazer de qualquer jeito, porque você está nessa terra representando, você é um representante do reino de Deus, você é embaixador do reino, então as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo em você. Mas a mentalidade de escravo, eu preciso performar. Isso me gera uma ansiedade, porque eu vou tentar ser perfeito. Um ser humano tentando ser perfeito, o que vai gerar nele? Ansiedade. Nós estamos numa geração que é a mais ansiosa. Você tem noção, a quantidade triplicou o uso de ansiolíticos no mundo depois da pandemia. Todo mundo está ansioso. Por quê? Porque depende do que eu vou fazer. Então, meu amanhã eu tenho que pensar, porque eu sofri tanto lá atrás, eu não quero sofrer lá na frente, então eu tenho que programar tudo, eu tenho que ter controle de tudo. Cansa. O órfão vive cansado. O filho descansa nos braços do pai. E é interessante que, quando a gente tem essa mentalidade, a gente não pode ser trocado pelo marido, pela esposa, a gente não pode ser trocado pelo pastor, a gente não pode ser trocado pela ovelha, a gente não pode ser trocado pelos filhos. A gente tem que mostrar resultado, a gente não pode mostrar vulnerabilidade. A gente não confessa os nossos pecados.
A gente não confessa pro irmão, me perdoe, eu fiquei chateado com você, aquilo que você me disse, mas eu errei, porque eu estava com a minha mentalidade de órfão, precisando da sua aceitação, mas eu já entendi que Deus me aceita, me perdoe. Não, eu não posso falar o meu erro. Eu não posso mostrar vulnerabilidade, ok? O que vocês fazem com o apóstolo Paulo? Quando ele fala do espinho na carne, e ele fala, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros da Bíblia, mostrou vulnerabilidade, e a gente não pode mostrar. Isso é mentalidade de órfão, mentalidade de escravo. E a gente não aceita crítica. Agora, se eu vivo uma vida inteira tentando ser perfeita, eu começo a acreditar que eu sou perfeita. E eu começo a depender do meu braço, autossuficiência. Não, porque eu sou perfeita no que eu faço. Eu pensei muito antes de fazer, eu sou perfeita para comprar uma coisa, eu sou perfeita para arrumar uma casa, eu sou perfeita como esposa, eu sou perfeita. Como é o nome disso? Soberba. Quem será que quer que a gente viva uma vida de soberba? Quem? O diabo, Satanás. Você sabe por que o diabo caiu? Por causa da soberba. Se eu dependo do meu braço, autossuficiência, isso gera ansiedade e soberba. Mas a palavra de Deus diz que um coração compungido e contrito não desprezará o Senhor. Eu queria ler um versículo com vocês, Gálatas, capítulo 4. Vamos ler lá, Gálatas, capítulo 4. Vamos ler o versículo 4. Amém? Deixa aí, irmão, deixa aí, não muda não. Gálatas 4, do 4 ao 7, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. O mais velho queria um cabrito. E o pai diz para ele assim: toda herança é sua. Você está querendo um cabrito? Quantas vezes a gente faz birra com Deus porque Ele não deu um cabrito pra gente? Ele fala: filho, a gente deu a vida eterna, glória ao céu, a minha presença, o Espírito Santo morando em você. Você está bravo por um cabrito. E a gente faz birra com Deus. Mentalidade de órfão. Eu queria que você lesse essa frase junto comigo. Põe o próximo slide, por favor. Vamos ver junto essa daqui? As obras não compram a aceitação. Elas revelam um coração grato e obediente de um filho que foi plenamente aceito e amado pela graça do Pai. As suas obras não vão comprar a aceitação de Deus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já te amou. Ele já te aceitou. Sem você precisar fazer nada. E o amor dele nos constrange a fazer obras que glorifiquem o seu nome. As suas obras, o fazer o bem. Nós não somos espíritas, mas às vezes a gente vive como espírita, achando que pelas obras a gente vai ser mais amado por Deus, vai ser mais atendido por Deus. Não. Saia dessa mentalidade de órfão, dessa mentalidade de escravo. Se liberte disso. Ei, você não precisa ser perfeito. Você precisa andar na presença de um Deus perfeito. Amém? O escravo vive pelo ganho, o filho vive pelo relacionamento. Última mentalidade. Agora a hora que vocês falam, vamos lá. Última mentalidade. Vocês são espontâneos. Vamos lá. Queria que você lesse esses 3 versículos. Versículo 13 diz assim:
Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando você precisa pegar tudo que você tem e viver dissolutamente, buscando um prazer imediato, é porque na onde você estava, você não sentia prazer. Ele não se sentia com seus desejos atendidos. Então ele foi para o mundo e realizou todos os seus desejos. Isso é uma mentalidade de escassez. Ele estava tão insatisfeito na casa do pai que ele precisou ir para o mundo e gastar todo o dinheiro com meretrizes e bebidas para poder sentir algum tipo de prazer, porque na casa do pai ele não sentia prazer. Mentalidade de insatisfação, de escassez. Mentalidade de órfão. Olha o versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Quando alguém gasta tudo de maneira errada, ninguém vai dar nada para ele. Porque ele está buscando um desejo a qualquer custo. Olha o versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem, tu nunca me deste um cabrito sequer para alegarmos com os meus amigos. Mentalidade de escassez. Se o pai tinha rebanhos, como que você acha que era a comida desses filhos? Ele tinha comida, ele tinha coisa boa para comer. Ele podia se divertir com seus amigos, mas nunca estava satisfeito. Querido, quantas vezes nós não estamos satisfeitos? Nós estamos numa geração agora que se você compra um celular nas Casas Bahia 24 vezes, daqui 2 meses saiu um novo, tu vai fazer mais 24 meses para poder pagar o outro novo. A insatisfação, a gente quer mais, a gente quer mais. A gente abre o guarda-roupa e fala: meu Deus, eu nem tenho roupa para ir para a igreja. Gente, eu estou mudando de casa, como eu vi que eu tinha roupa? Eu nem sabia a roupa que eu tinha. Porque a gente está sempre insatisfeito e tem que comprar mais, e tem que ter mais. Agora vem cá, quem é que ganha com isso? Com a sua insatisfação? A globalização e o diabo. Sabe por quê? Onde começou a insatisfação? Onde você acha que começou? Em Lúcifer. Ele ficou insatisfeito. Deus fez ele como um anjo de luz para cumprir o propósito de Deus, mas ele ficou insatisfeito e ele queria ser como Deus. Então quem é que sopra a insatisfação na tua cabeça? O diabo. E aí ele te escraviza, porque você tem que trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Quanto mais você ganha, mais você gasta, não adianta. É a insatisfação que está dentro do ser humano. Faz parte da raiz do pecado. E a globalização quer você bem insatisfeito, porque daí você consome mais. Você sabia que 45% das pessoas que apostam em jogos de azar, de futebol, são evangélicos? 45%. Tem uma pesquisa na internet, vai pesquisar lá no Dr. Google. 45% falaram que são evangélicos. Isso é insatisfação, é busca de dinheiro fácil, é um prazer imediato. E aí você se torna viciado, viciado em pornografia, viciado em jogos, viciado em bebida, viciado em droga, viciado em falar mal dos outros, porque a insatisfação gera murmuração. A insatisfação gera comparação. Eu estou insatisfeito, eu começo a me comparar. Insatisfação, comparação, competição e amargura é o que vai gerar mentalidade de escassez. Nunca está bom o suficiente. Se o marido vai ajudar a fritar o bife, você reclama porque não pôs a tampa e espirrou no fogão todo. Se a mulher vai te ajudar a fazer alguma coisa, vai ajudar a limpar tua bicicleta, tua moto, teu carro, ela passou o produto errado. Não, ela se dispôs a te ajudar. A gente está tão insatisfeito que os nossos olhos só olham as coisas ruins que os outros fazem. Isso é mentalidade de órfão.
Porque quando eu sou filho, e eu estou na presença do Pai, e a plenitude de alegria, eu estou satisfeito. A gente fala mal do diabo, porque o diabo conseguiu ser... Gente, olha só, o diabo conseguiu ficar insatisfeito no céu. Faz ideia. No céu. Sem pecado. Com anjos. Com a glória de Deus. E a presença de Deus. E os anjos cantando santo, santo. E ele conseguiu ficar insatisfeito. Que absurdo o diabo fazer um negócio desse, né? Mas nós não estamos na presença de Deus? E por que a gente vive insatisfeito? E a gente se compara? Por que Deus deu esse cabelo liso pra essa mulher e eu tenho que estar aqui fazendo alisamento no meu? Por que o meu tá com 50 anos, já tá com um monte de cabelo branco, a irmã tem 65 e meu cabelo dela é preto, tá tinindo, ela nem precisa pintar. Que absurdo! E a gente fica o tempo todo se comparando e competindo. Do jeito que o diabo gosta. Porque ele fez isso no céu. Ele se comparou com Deus, ele competiu com Deus e conseguiu perverter 1/3 dos anjos com a murmuração dele. E é o que a gente faz. O diabo vem com sofismas malignos, pensamentos malignos para te gerar insatisfação. Você precisa de mais. Não fez o suficiente. Meu marido não me amou o suficiente. Sabe, um dia Deus me pegou de jeito. Eu falei, Deus, o meu pai me amou pra caramba, mas eu nunca me senti amada. Aí Deus falou pra mim, porque você nunca deu pra ele o direito de te amar da maneira que ele conseguia te amar. Se não fosse do seu jeito, você não queria o amor dele. A gente faz isso com as pessoas. Com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais. Se não é do meu jeito, também não quer. Isso é mentalidade de escassez. Nunca está satisfeito. E isso vai gerar algo que nunca está suficiente. Nunca está bom o suficiente. Você conhecer uma pessoa que você pode se transformar numa barra de ouro, mas nunca está bom para ela? Você pode fazer o arroz, fazer o feijão, fritar o bife. O marido vai reclamar que não tem salada. O marido pode pagar as contas, trabalhar pra caramba, a mulher vai reclamar porque ele não consertou a torneira do banheiro. Eu não estou falando que a gente não tem que ter salada, nem tem que consertar a torneira. Eu estou falando a mentalidade de insatisfação. É isso que tem que mudar na nossa cabeça. O diabo está te escravizando. O diabo está te deixando doente. A sua alma está doente. A minha alma está doente. E nós precisamos da cura de Deus. Eu comecei a ler todos os temas que o pastor Anselmo postou para mim, mandou para mim, que vocês estavam estudando. Tudo aquilo ali faz parte de uma mentalidade de órfão. Analisa depois com essa pregação todos os temas. Porque na presença de Deus, a plenitude de alegria, e eu estou satisfeita, porque eu tenho a presença dele, ele é meu pai, eu tenho o colo dele. E o pior de tudo é que as pessoas se afastam e não te ajudam, porque é impossível te agradar. E as pessoas acabam ficando sozinhas. Porque é impossível agradar você. Porque a sua mentalidade é de órfão. Você foi adotado. Você está na família do Pai Celeste. Você está no colo do Pai. Mas a sua mentalidade ainda está lá no orfanato. Mentalidade de órfão. Queridos, eu preciso entender que você é um filho. Nessa manhã, Deus me trouxe aqui para quebrar toda a mentalidade de órfão da tua vida. Para quebrar toda a cadeia que te prende. Que te faz viver não se sentindo pertencente, sempre sozinho. Que te faz viver tendo que mostrar resultados, tendo que provar e mostrar boas obras para que as pessoas não te abandonem. Para mudar essa mentalidade de insatisfação o tempo todo. A gente reclama do cabelo, a gente reclama do óculos, a gente reclama do irmão, a gente reclama da roupa, a gente reclama da casa, a gente reclama do vizinho, a gente reclama de tudo.
Quer ser amaldiçoado? Reclame. Quer ser amaldiçoado? Perder a terra prometida? Murmure. Foi isso que o povo fez no Egito. A gente faz na nossa casa. A gente faz na nossa vida. Mentalidade de órfão. Põe o próximo slide, por favor, filho. Mas nessa manhã eu queria que você entendesse que existe uma mentalidade de filho te esperando. Deus te fez como filho. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou. Efésios 1 que Deus te escolheu. A Bíblia diz que Paulo pode ser vulnerável, 2 Coríntios 12. A Bíblia diz em João 15 que nós não somos servos, somos amigos de Deus. A Bíblia diz em Gálatas 4 que nós não somos escravos, somos filhos. A Bíblia diz em Romanos 8, 14 e 17 que nós não temos espírito de escravidão, mas de adoção. A Bíblia diz que o nosso Pai é o nosso provedor. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado e mesmo assim ele não desistiu, porque a mentalidade dele era de filho. Ele sabia, ele estava pisando na terra como filho de Deus. E nessa manhã Deus quer que você pise nessa terra como filho de Deus. A partir de hoje, num processo de cura de mentalidade de órfão, para te libertar desse passado que te aprisiona. E eu queria ler com você esse último versículo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. É muito forte esse versículo. 1 Coríntios 7, 23. Está aqui? 1 Coríntios, queria que a gente lesse juntos. Capítulo 7, versículo 23. Tadinho do irmão, tá trabalhando a beça hoje, hein? Glória a Deus, trabalhando para Jesus. Ok, vamos ler junto? 1, 2, 3. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de... Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Queridos, toda vez que eu tenho uma mentalidade de órfão, eu vou ser escravizado por pessoas. Porque eu vou ter que mostrar resultado, eu vou precisar da aceitação dela para que eu me sinta aceita e pertencente. Eu vou precisar provar o meu valor. E eu vou sempre ter que buscar mais em mim, então sempre eu vou estar insatisfeito. Quantas pessoas que não se sentem pertencentes e aceitas se tornam dependentes emocionais? Eu era dependente emocional do meu marido. Porque eu não me aceitava. Meu pai fazia uma brincadeira, em nome de Jesus, pais, homens, levem a sério o que Deus colocou na vida de vocês. Vocês estão construindo o eu de uma criança, e o que ela vai entender como Deus Pai vai depender da sua postura de pai. Meu pai falava uma coisa brincando, eu amo meu pai, tá, gente? Ele se converteu, se tornou pastor, enterrei ele no amor, cuidava dele. Tudo resolvido, tá bom? Não fique com raiva do meu pai, por favor. Mas meu pai não tinha muita sabedoria. E ele brincava e falava que encontrou a gente na lata do lixo. E eu sou gêmea. E ele falava que encontrou cada uma numa lata daquelas de óleo grande. Cada uma numa lata de óleo. E eu acreditei. E aí eu cobrei de mim ser perfeita. Já que eu era um lixo. A qualquer hora, qualquer um podia me jogar fora. Mentalidade de órfão. É a minha vida, mas tem a sua. O que é que você está acreditando que o diabo está te escravizando? E eu era escrava de pessoas, eu precisava da aceitação de pessoas. Se alguém não gostasse de mim, eu entrava em pânico, desespero, em depressão. Várias vezes na minha vida entrei em depressão. Por precisar da aceitação de pessoas. Porque eu era um lixo. Lixo a gente joga fora. Lixo a gente abandona. Lixo a gente joga em qualquer lugar. E era assim que eu me sentia. Mas quando eu entendi que eu sou filha,
eu nunca mais me tornei escravo de pessoas. Você foi comprado por um alto preço, custou o sangue de Jesus na cruz. Não se torne escravo de pessoas. Não se torne dependente de pessoas. Não seja dependente emocional de ninguém. A tua dependência vem de Deus. E aí, curados como filhos, casamos, temos pais e temos relacionamentos curados, porque somos filhos na presença do Pai. E é isso que Deus quer curar na sua vida nessa manhã. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Teu Espírito Santo está aqui, Pai. Teu Espírito Santo está em nós. O Senhor está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus, o Senhor nos trouxe a este lugar nesta manhã para começar uma cura na nossa mentalidade. Mas não uma cura que vai acontecer e logo a gente vai se esquecer. Não como esse filho pródigo que falou: pai, eu quero voltar para a tua casa, mas me trata como um trabalhador. Não. Deus, nós queremos voltar para os teus braços e nunca mais nos enxergarmos como trabalhadores. Nós queremos nos ver, Senhor, como filhos. Queremos estar na tua presença como filhos. Deus, que teu Espírito Santo, Pai, complete a obra, Pai. Cura, Senhor, a nossa mente, alma, coração e corpo, Pai. Cura-nos, Senhor, de toda a mentalidade de não pertencimento, de solidão, de isolamento. Cura a nossa mentalidade de escravo, de ter que mostrar resultados, Pai. E viver uma vida ansiosa, tentando ser perfeito para não ser abandonado. Senhor, cura da nossa mente de toda escassez e insatisfação. Que na tua presença, Pai, nós somos filhos. Que na tua presença nós possamos ser curados. Completa a tua obra nesta manhã, Pai, em nome de Jesus.